E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Como é que vocês passaram um ano novo? Como é que você passou seu ano novo? Pois é. Ano novo, regras novas no Japão. Então já tô trazendo coisa para você aqui. Por quê? Olha aí. O Japão tá com um novo sistema online de solicitação de vistos. Porque ele já havia falado que ele ia começar a fazer, usando inteligência artificial, a triagem das pessoas que podem tirar o visto ou não. Então, nisso ele já está implementando, já estou trazendo isso para você aqui, tá? Já aparece em português, sim, porque eles têm a parte multilingüe deles, tá vendo? O site deles é multilingüe. A tradução é boa, é horrível, para não falar uma bosta, mas dá para se virar, tá? Dá para ter uma noção. Então aqui ele já está avisando, ó, aviso, novo sistema online de solicitação de visto de residência, no caso de residência, tá? Começou hoje, tá? Por isso que eu já estou trazendo hoje para você fresquinho. Então muitas das regras novas ainda não estão no site, mas tem muitas regras ali que dá para você ter uma noção, tá? Já quiser baixar em PDF, mas não se esqueça, baixando em PDF vai estar tudo em que? Nihongo, tá? Então tem tudo as coisas aqui. Então já estou trazendo para você, tá? Tem a atualização deles também no YouTube. Ó, para quem desconhece, ó, existe o Centro de Apoio a Residentes Estrangeiros, tá? Que o nome quase escrito é quase um fresco, tá vendo? Fresc, né? Quem quiser, ó, tá vendo? Tem o número de telefone, tá no site da imigração. Então, basicamente, é isso, tá? O vídeo é esse aqui. Não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que... Aí você vê que o sistema deles é totalmente automático, tá? Então não tem muita coisa mais para ser apontado, porque muitas das regras, como é que se diz aqui, ainda não foram atualizadas. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado ainda, bastante. Porque o governo falou que ele ia fazer as atualizações, né? Ele soltou a ideia das atualizações, só que algumas delas têm data só para 2027. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim, mas eles já estão fazendo alguns planos pilotos, sim, já estão fazendo algumas coisas pilotos. Então tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, muita gente fala: ah, precisa ser descendente, precisa disso, precisa de aquilo. Ó, não precisa, tá? Tô te mostrando aqui por A mais B. Isso aqui, tudo isso aqui são tipos de vistos que as pessoas podem vir. Ah, não sei que tipo de visto tem. Entra no site, dá uma olhada. Igual, por exemplo, educação. O que, que tem educação aqui? Você clica ali, ele vai entrar, né? Aí ele vai dar a descrição. Só um minuto que o nariz está hoje. Tá um frio da peste. Ó, só para você ter uma ideia, no geral, deixa eu só mudar aqui. Acho que vai dar para você ver. Tá 16 graus aqui dentro. 16. Então quem quiser ajudar o Japa na parte de aquecimento dentro de casa, qualquer doação é bem-vinda, tá? Porque tá o frio da moléstia. Você vê que eu tô de casaco, o bicho tá pegando. Mas voltando aqui. Então você vê aqui, ó, vistos de residência para profissionais de educação. Você vê que não precisa ser casado com japonês, com descendente, nada, nada. Atividades de ensino de línguas ou outras disciplinas em escolas de ensino fundamental, médio, técnico especial, profissionalizante ou instituições de ensino equivalentes em termos de instalações e organização no Japão. Exemplos. Atividades, né, aplicáveis incluem professores de línguas em escolas de ensino fundamental e médio. Período de estadia de 5 anos, 3 anos, 1 ano ou 3 meses. Então você vê que aqui ele não está falando que você tem que trabalhar numa escola japonesa. Ele está falando que você precisa trabalhar dentro de uma escola, dentro do território japonês. Então, se alguma escola brasileira quiser trazer profissionais do Brasil para cá, ele consegue, porque tem esse tipo de visto. Tá? Então, isso aqui é um exemplo. Por isso que eu falo que é muita da ignorância as pessoas falarem:
Ah, precisa ser casado com o japonês para vir. Precisa ser casado com o descendente. Não, não tem disso. Desde que a pessoa tenha os pré-requisitos, né, para concorrer à vaga, ela pode vir. Né? Então já dá para. Né? Você vê que eu saí totalmente fora do escopo do vídeo. Mas eu quis trazer isso aqui para você, já para você ter uma ideia de quão amplo a coisa é. Só que as leis no Japão estão mudando, igual a Viviane Makiyama, né? Ela postou um vídeo falando que teve uma pessoa que perdeu o visto permanente porque parece que estava em alta velocidade e tomou uma multa. Parece que era um negócio assim. Só que no contexto geral, né, se você parar para analisar, o problema em si, pelo que o governo japonês está falando, o problema em si não é a multa. Porque tempos atrás as pessoas tomavam multa, faziam vista grossa, etc. O problema não é a multa. O problema é que o governo japonês ele não quer mais estrangeiros que façam coisas que, como é que se diz? Que o levem à criminalidade de alguma maneira. O que eu quero dizer com isso? Enrolei, não quis dizer. Você não pode ser mais fichado na polícia. Você não pode ter nenhum tipo de ficha na polícia, entre aspas. Tá? Ah, japonês, mas eu tomei a multa, eu fui fichado. Entre aspas, você foi, porque você tomou a multa. Então você burlou a lei. O governo japonês já havia falado: pessoas que têm ficha corrida na polícia, seja lá qual for, não entram mais no Japão. Isso foi falado já. Tanto que esse sistema novo que eles estão fazendo a atualização que eu trouxe para você, o próprio sistema vai fazer essa triagem. Diz a lenda. Tá? Você vê que já foi falado também na época que teve o censo. Na hora que eu postei isso aqui, mas foi um caso. Ah, mas o governo japonês não vai fazer que não sei o quê. Independente do governo japonês fazer ou não fazer. Isso aí é a preguiça dele ou não. Mas está na lei. Se você tiver alguma pendência em relação à lei, tu não renova visto. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Opa, aí tu me quebra, né, tchutchuco? Tu me quebra. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Residente permanente. Pedido de autorização residente permanente. Aí você vai, vai descendo, Paraná, Paraná. Aí tudo que precisa para você fazer o pedido. Critérios de avaliação. Ter boa conduta. Ter boa conduta, o que significa o quê? Você não pode ter passagem nenhuma na polícia. Ou algo parecido. Nada. Então aqui já quebra a ideia. Parei na polícia, tomei uma multa. Meu, quebrei a lei. Então você já se lasca. De alguma maneira. 2. Possuir bens ou habilidades suficientes para o sustento independente. O que isso quer dizer? Você não pode fazer nada dentro do Japão que o faça a pedir ajuda do governo japonês. Você tem que ter um sustento independente. Você não pode depender do governo de forma alguma. A partir da hora que você pede alguma ajuda, subsídio, seja lá o que for do governo, você já está quebrando a regra do visto permanente. Que são critérios de avaliação. Aí o terceiro que é? Se for, considere a residência permanente de pessoas do interesse do Japão. Então, se o Japão não achar que você seja interessante para você, para ele, em relação a você, ele não vai te deixar. Então, de acordo com a avaliação da pessoa da imigração, esse cara aqui não é interessante para mim deixar aqui. Ele não vai te dar o permanente, ou ele vai te revogar o permanente.
Tá? Então, tem esse tipo de coisa que as pessoas ainda. Eles vão tirar o visto permanente, eles só olham isso aqui, a papelada. Uma caralhada de papelada que tem aqui. Mas as regras em si, eles não olham. Aí é a hora que as pessoas começam a perder o visto permanente e não sabem por quê. Só que antes, as pessoas, o governo fazia vista grossa. Agora não. Agora você vê que eles estão fazendo caça mesmo. Então, se você diz a regra, tá, que eles estão querendo colocar, isso não foi aprovado ainda. Tá? Porque foi o governo japonês, tá, dentro da cúpula deles, que fizeram assim. Bolaram e estão bolando as leis. Só que essa lei ainda precisa passar pelo parlamento. Porque como é mudança na lei, o parlamento precisa aprovar. Então, muito do que os muito tonto está falando aqui no Japão, já foi aprovado. Não, não foi. Mas já estão fazendo isso porque já estão considerando que isso foi aprovado. Porque tem aquela ideia de que isso não vai ser bloqueado, a oposição não vai bloquear e nem nada e vai passar. Então já estão fazendo, como é que fala assim, processos pilotos para testar a coisa como é que vai ficar, para ver até onde vai dar confusão. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que vai passar muito água debaixo dessa ponte ainda, muita coisa vai mudar. Mas eu trouxe aqui para você, estou te mostrando, porque os sistemas estão mudando, as pessoas não estão levando muita coisa em consideração. Tá? Como o primeiro vídeo do ano, você vê que a imigração colocou lá, estamos mudando e atualizando nosso sistema. Então, quem quiser ficar de olho na lei, ver todas as mudanças, etc., sugiro que vá lá. Tanto é que eles falaram que os links para a página da imigração serão mudados também. Por isso que eu já vim aqui, já entrei, já te trouxe basicamente assim um panorama geral da coisa como é que tá. Então daqui para frente aquela ideia, igual por exemplo aquela moça, né, por exemplo que perdeu a carteira por excesso de velocidade, perdeu a carteira assim, perdeu o visto permanente porque tomou uma multa por excesso de velocidade. Foi um momento casual. Não quer dizer que a pessoa seja um furiô. Foi um momento casual. Aí aquela ideia, ai, quem não deve não teme. Por um momento casual a pessoa se lascou. Entende? Por isso que eu falo que a forma que o governo japonês está fazendo as leis, isso vai levar muita gente a se lascar. É igual a questão de processos de endividamento com o Estado ou com parte médica. Porque a vida de todo mundo não gira de uma forma uniforme. Tem muitos altos e baixos. Só que esse tipo, da forma que foi redigido, a forma que foi colocado, foi muito espartano. Isso aí. Isso vai levar muita gente a se lascar. Por isso que eu sou totalmente contra aquela esse coro que tem daquelas pessoas que não têm empatia de falar quem não deve não teme. Porque a vida das pessoas sempre tem altos e baixos. O mundo não gira, o mundo capota. Então tem que se tomar muito cuidado daqui para frente. Então muita gente que, por um deslize bobo, dependendo, pode ser que perca o permanente. Aí entra a minha ideia. Agora, isso aqui, tudo que eu falei foi panorama geral. Tá? Agora, meu ponto de vista. Meu. Compensa tirar o visto permanente daqui para frente? Não, não compensa. Meu ponto de vista. A não ser que você queira realmente comprar uma casa. Caso contrário, não. Porque se qualquer deslize que está acontecendo, a pessoa perde o permanente, por qualquer deslize, você vê que é um processo moroso, é um processo caro, que leva tempo. Aí do nada, questão de 5 minutos, você perdeu seu visto. Faz sentido? Todo aquele esforço que você fez, etc., por uma situação causal, você perder seu visto, sem direito a análise, sem direito a um tipo assim, um julgamento, uma pré-ideia concebida para a pessoa ali tentar se justificar alguma coisa. Não, não tem.
Porque você vê que, de acordo com vários vídeos que a Viviana Makiyama posta, basicamente, claro que não dá para saber os dois lados, só aconteceu aquilo ali, pá! Né? E ela relatou. Mas, de qualquer maneira, você vê que a chance e o direito à defesa praticamente é nula. Então, se você fizer certas situações, pô, não faz sentido o visto permanente. Se você, eu penso em ficar, vai, 5, 10 anos, pô, beleza. Renova o visto 3 vezes, dependendo. Se for de, como é que se fala, de 3 anos. E toca a vida. Porque as pessoas, do jeito que a ministra Onoda falou, que o visto permanente, ele não é, como é que se fala assim, um direito da pessoa. Tá? É uma qualificação. E é aquilo que eu acabei de te mostrar ali. Ter boa conduta. Então, se você faz algo que o Japão não considera boa conduta, por exemplo, se você tomou uma multa, isso não é uma boa conduta para o governo japonês. Então, você perde seu visto. E uma série de outras coisas. Tá? Então, se você, por exemplo, de acordo ali com a ministra, como é uma qualificação, então qualquer coisa que você fizer, tu vai se lascar. E o que acontece? O que vai acontecer daqui para frente? Por levar essa condição de qualificação, pode ser, não estou falando que vai ser, pode ser que aconteça o quê? Uma triagem muito maior nas pessoas que já têm visto permanente. O que isso quer dizer? Eles vão olhar as pessoas que têm visto permanente para ver como é que elas estão levando a vida, se não tem dívidas nem nada. Se elas não causaram nenhum problema para o Japão a ponto de fazer alguma justificativa de perda de visto. É fato. Porque tudo que eu bati aqui durante vários anos se concretizou agora. Tudo. Eu havia falado, eles vão exigir Nihongo. Você vê que eles vão começar a exigir Nihongo para vistos. É para todo mundo? Não é para todo mundo, mas já vai ter. Tá? Você vê que visto de longa permanência de 5 anos, pede o N2. Mas isso já tem há muito tempo, tá? Não é de agora. Tá? Não é dessa lei, assim, é muito tempo já. Já tem muitos anos que já pede. Então tem muitas coisas que as pessoas desconhecem e elas embananam no meio de campo ali. Por isso que eu tento explicar da melhor maneira possível e ainda assim tem pessoas que não entendem. É aquela velha história. Falta de compreensão, meu, não tem jeito. Né? E interpretação de texto piorou. Mas, no contexto geral, é isso. Então, se você, como está sendo falado aqui, se você não tiver uma boa conduta, por algum motivo tu tiver alguma passagem que pode, modo de falar, você burlou a lei de alguma maneira, e teu nome girou dentro de uma instância de segurança do Japão, tu já se lascou. Tá? Tu já caiu no radar deles. Da mesma forma, possuir bens ou habilidades suficientes para um sustento independente. Se em algum momento na tua vida, no seu trabalho, você ficar sem trabalho, ou você ganhar pouco, e no momento que você tentar pagar suas contas ali, pagar seus impostos ou dívidas de hospitalares, você não conseguir, tu vai cair na malha do governo. A partir da hora que você caiu na malha do governo, você já não tem mais boa conduta. Você não tem boa conduta, o que eles vão fazer? Já sabe, né? Te convidar a retirar do Japão. Não vai ter renovação de visto. Então já sabe que os idosos em si, tá, são as pessoas que mais vão se lascar daqui para frente. Basicamente, com essas leis, com essas mudanças de lei, etc., eles vão obrigar os idosos estrangeiros a sair do Japão. Querendo ou não. Por isso que eu falo para você vê que eu já venho vários anos falando, ó, toma cuidado com sua parte financeira. Tenha um caixa 2, porque esse caixa 2 é que sustenta o independente. Esse caixa 2 não é para você fazer algo errado. Que no Brasil tem aquele estigma que caixa 2 é algo ilícito. Não, é uma segunda fonte de renda. Para você suplementar a primeira
Mas dependendo da situação, dependendo de pessoas, o caixa 2 se torna muito maior até que o caixa o principal. Então tem muitas situações que, se você tivesse no Brasil, claro, você não teria essas dores de cabeça que você está tendo aqui. Porque daqui para frente é disso para pior. Porque essas leis que eles estão colocando agora, isso é só o básico. Eles vão refinar isso ainda muito mais. Para melhor ou para pior, só Deus sabe. Um grande exemplo disso foi a lei do Covid. Quem esteve no Japão desde o princípio do Covid, foi final de 2019 ali, e pegou todo o processo do governo japonês, como eu trouxe aqui no canal. Por isso que eu falo que quer ficar sempre bem informado, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber notificação de vídeos. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali e clica no coraçãozinho. Eu trouxe todo o processo que o governo japonês estava falando de mudança nas leis. Então você vê que eles mudaram as leis assim, dezenas de vezes, até refinar no ponto que estava. É igual a ideia do aeroporto. Abria a fronteira, fechava a fronteira. Abria a fronteira, fechava a fronteira. Tava direto. Então, como é que se diz? Alguma única certeza na vida que você vai ter é que você não tem certeza nenhuma, principalmente aqui no Japão. Então tem certas providências que você pode tomar para você se dar um pouco melhor, aquilo que eu sempre falei também, do seguro de saúde. Tenha um seguro de saúde, porque não o Chacai, um outro seguro de saúde, tá? Para doenças tipo câncer e etc. Porque se alguma coisa você. Não, seguro de saúde. Porque se acontecer de você ir para o hospital, por exemplo, tô com câncer, vou para o hospital, pá! Aí você vai ter uma conta desse tamanho para você pagar. Aí chegar no momento de você renovar o visto, que depois de abril de 2027, essa lei da dívida médica vai entrar, vai vigorar. Aí o que acontece? Você vai renovar o visto, mas você tem uma dívida astronômica no hospital. E você não tem como pagar. Aí o que você acha que vai acontecer com você? Depois de abril de 2027. É isso. Eu não preciso falar de uma forma mais clara e escrachada. Porque se eu falo mais claro e escrachado, vão falar japonês é ignorante, como sempre falo. Então a gente tenta manter, como é que fala assim, um certo nível. Mas, daqui para frente é só ladeira abaixo. Por isso que eu já venho trazendo a parte das mudanças aqui antes de todo mundo. Você vê que a grande maioria da, da comunidade brasileira em si não vai trazer que o site da imigração está passando por mudanças. Pois é, mas eu trouxe para você. Por que você acha que muita gente não gosta de mim? Por causa desse tipo de coisa. Porque eu trago uma coisa muito aberta. Eu falo as coisas muito aberto. Eu não fico pisando em ovos para te trazer uma notícia, entre aspas, clickbait. Para quê? Vamos jogar claro os negócios. Vamos jogar assim, bem claro. Mas não, porque esse tipo de coisa, que acobertar informações ou algo parecido, isso vai muito de interesse de pessoas que fazem recrutamento. Porque se você mostra que o país está uma bosta, muita gente não quer vir. Ela vai ficar com medo. Mas se você mostra que o negócio tá bom, vai todo mundo querer vir. Só que a realidade daqui não tá assim. E aí? Tá? Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Tá? Então eu espero, desejo para você um ótimo 2026, tá? E tome cuidado daqui para frente, porque as regras estão aí. Então, a partir da hora que você não tem uma noção de interpretação das regras e toca de qualquer maneira, o governo japonês não quer saber. Um grande exemplo disso, repito, são os vídeos que a Makiyama está soltando, de relatos que estão chegando para ela. Então, tudo aquilo que ela está falando é tudo aquilo que eu já falei. Eu já venho alertando, anos, alertando a comunidade. Mas você vê que, por eu ser
um canal pequeno e etc. Ninguém dá valor. Ninguém se inscreve no canal. Né? Mas você vê que tudo que eu falei, os mais antigos de canal devem se lembrar que tudo aquilo que eu falei está acontecendo. Simples. Não precisa ser muito inteligente. O governo japonês ia tomar essa decisão. Só que ela só pegou, ela só adiantou o passo agora com a Takaichi. Só que o grande problema disso é que a Takaichi não está levando em consideração a forma que ela está fazendo as leis. Ela está fazendo de uma forma muito espartana que vai trazer problemas. Né? Mas, né? Vida que se segue. Porque o governo japonês ele depende muito dos estrangeiros. Querendo ou não. A parte demográfica do Japão está diminuindo ano após ano. Se eles não melhorarem isso de alguma maneira, não vai ter mais pagador de, como é que se fala, de previdência social. Você vê que o Eda, o presidente do BOJ, ele já falou que ele vai ter um novo aumento na taxa de juros do Japão. Enquanto todos os outros países estão diminuindo a taxa de juros, o Japão está querendo aumentar. Então você vê que o Japão está indo contramão da coisa. Ele está querendo aumentar ainda mais o seu endividamento, que é uma coisa muito burra. Eles falam assim, queremos sair do vermelho. Como? Aí o que acontece? Menos pessoas, menos pagantes de impostos. O que acontece? Ele vai ter que aumentar a carga de impostos para poder suprir a falta da quantidade de pessoas. Isso é falta, é matemática. Matemática pura, não precisa ser muito inteligente. Por isso que eu falo para você, tá aqui no Japão, toma cuidado com a sua parte financeira. Procura juntar o máximo que você puder. Tá? Corte gastos o máximo que você puder, porque se acontecer alguma coisa, você tem dinheiro para você pagar. Para você pagar suas dívidas, para você não entrar, não cair na malha fina do governo. Porque se cair na malha fina do governo, já sabe o que acontece. Tá? E o governo japonês, para estrangeiros, ele não está perdoando. Então, toma muito cuidado. Na atual situação, muita gente vai falar, japonês, você é materialista, eu quero que se lasque. Mas na atual circunstância, teu melhor amigo de Japão hoje, com essas atuais leis, é o dinheiro. Não adianta ter hipocrisia, não. É o dinheiro. Tá? Então, toma cuidado daqui para frente. Claro, primeiro Deus, depois o dinheiro. Aí depois, né, segue-se em frente. Então, se cuida. Procura se cuidar daqui para frente, porque você vê que também tem esse problema da China aí com Taiwan. A gente não sabe se vai se tornar uma guerra ou não. Mas, de qualquer maneira, toma cuidado. Tá? Porque você vê que as coisas estão mudando e mudando muito rápido. Então, quem não fica atenado a informações está ficando para trás. E nisso, ficando para trás, começa a duvidar de outras pessoas. Só que nisso de duvidar das outras pessoas é errado, não é. Só que nisso acaba não tendo tempo hábil para fazer tomadas de decisões para melhorar a vida de alguma maneira. E nisso vai ficar para trás. Vai ser engolido pelo sistema. Não tem como. Ela vai ser engolida. Então, se você não quer ficar sendo engolido pelo sistema, etc., aquilo que eu sempre falei, não precisa acreditar em mim, não precisa, eu não sou influente, né, influenciador, não precisa acreditar em mim, mas procure sempre informações da mais fidedigna possível, para você ter tempo hábil para tomada de decisão, para você ver o que você vai fazer na tua vida, porque essa diferença vai te salvar em muito. Esse tempo hábil de tomada de decisão e execução vai te, como é que se fala, vai te ajudar muito a escapar de certas enrascadas aqui no Japão. Tá? Então, só toma cuidado nesse 2026 daqui para frente. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber notificação de vídeo. For no TikTok, clica no rosto do bonitão ali, clica no coraçãozinho e eu vou ficando por aqui e mais